A gente vai estar falando sobre o primeiro capítulo do livro do Howard Hendricks, né? Sobre essa lei do professor. E essa daqui é uma primeira pergunta que a gente precisa pensar, né? O que faz um professor impactar vidas? É esse pensamento que ele vai trazer pra gente, é isso que ele quer fazer com que a gente queime o nosso coração. Realmente, o objetivo de impactar vidas. E para a gente impactar vidas, a gente precisa primeiramente ter a nossa vida impactada, a nossa vida transformada, a nossa vida mudada. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que mais te marcou em um professor que você teve? Bom ou ruim? Bom, de preferência. É que dá pra marcar de forma negativa. Podemos pensar assim também. Eu vou começar. Eu acho que uma professora que eu não esqueço, né, o nome dela, é pela dedicação, pelo esforço, né? Dedicação dela. Eu sabia que ela fazia além das forças dela, porque ela tinha os problemas familiares, os problemas pessoais, que a gente todos sabia, mas mesmo assim ela estava lá disponível para nos ensinar. Então, eu acho que a professora Ana, né, na época, ela fez uma diferença grande, né, no início, e até hoje eu lembro dela, né, como uma pessoa que fez a diferença, né? Começou, né, criou as bases. Então ela fez a diferença na sua vida. Dedicação, né? Em dedicação. Esforço. Uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforçava para fazer o melhor para nós, mesmo tendo as suas limitações, as suas dificuldades. E isso deu um exemplo para nós, né? Então a dedicação é um exemplo, né, de dedicação. Fala, Maria. Eu não me lembro, sinceramente. Não lembra do professor? Um professor que... Não me lembro. Não tive nada tão marcante assim que... Você vê, né? Não tem um professor que tenha sido esse ar de inspiração, né? Então. Realmente a qualidade do nosso ensino, né? Daqueles que estão nos instruindo. Sim. Esse testemunho. Bruno, fale algum aí que... Acho que eu tô lembrando do meu professor de matemática do ensino médio, Fabiano. Porque ele era muito bom em explicar a matéria, ele deixava as coisas divertidas e ele se importava com a gente além do conteúdo. No sentido de era terceirão e ele não ficava só passando matéria. Tipo, ele realmente se importava com a gente, tipo, não, vocês têm que estudar e tal. Ele tentava dar apoio pra gente, falar das faculdades. Então era um professor que ele além do conteúdo. Ele se importava com a gente mesmo. Então ele era um professor que se importava, ele era alguém que gostava de ter relacionamento com os alunos, que realmente se importava com a vida de cada um, aquilo que eles iam buscar como futuro, né? Relacionamento, eu acho interessante isso. Ele sabia o nome de todo mundo. É algo que não é muitos professores que fazem, principalmente na faculdade. Exato, tem uma certa... Normalmente quando começa o semestre, eu sempre visito a aula de inauguração. Eu não preciso, já fiz essa aula, só que eu vou lá para conhecer os alunos. Pego no tablet, vou lá e anoto o nome de todo mundo para depois, fulano e tal, para conhecer e também me aproximar mais deles. Isso é uma coisa muito importante. Eu já tenho uma dificuldade para gravar nomes, muito grande. Então, vamos... ali na introdução, ele fala sobre uma pessoa que ele encontra em um congresso de escola dominical, lembra? Uma senhora. É uma senhora. Ele encontra essa senhora e eles vão tomar um café, eles veem que ela tá ali, tá com um objeto que faz parte do congresso ali, que era uma ata, alguma coisa assim. E eles chamam ela para conversar e ali conversando, ela fala que tem 84 ex-alunos que estão em tempo integral. Eu não anotei aqui, mas se não me engano são 22 que fizeram o seminário, certo? E 65 pessoas, 13 alunos. Ela tem 65 alunos inscritos. O total matriculado na escola era de 65. Isso, dá aula para 13 atualmente e de 12 a 14 anos, né?
mas ela tem 22 formados Isso no mesmo. seminário. Uhum. Imagine o tanto que essa mulher impactou. E Jorge Hendricks, ele diz que o que fazia a diferença não era o método, era o amor pelo ensino. Foi o que o Bruno disse. Acredito que muita coisa você deve ter marcado aquilo que ele ensinou por conta desse amor. Eu tenho, por exemplo, o professor Rogério. A última aula que ele me deu foi sobre uma das teorias da ética dentro de uma filosofia, né? Uhum. E uma coisa que me ajudou muito a marcar o conceito que ele estava falando foi uma coisa que ele fez que não deu certo, né? O mal feito, ele chama de mal feito, né? Em uma certa parte da vida dele, ele não dava certa atenção para as pessoas, esse relacionamento. E a gente estava falando sobre a ética maior, aquela que rege todas as outras dentro daquela teoria, era o amor. E realmente ele faltava com isso e ajudou a marcar esse conteúdo por conta dessa experiência dele. Então, se dedicar, se dar, vivenciar é o que realmente nós precisamos, né? E, entrando no assunto mesmo, o professor precisa dominar o conteúdo e estar sempre aprendendo. Essa é a primeira característica que nós temos, que Roy Hendricks deixa para cada um de nós, né? Estar sempre aprendendo. Isso aí. Isso mesmo. E quando ele fala estar sempre aprendendo, ele usa o texto de Lucas 6,40. Eu li aqui. O texto de Lucas 6,40, todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. É isso aí. Então a gente precisa continuar sempre se dedicando a aprender, a estudar, porque a palavra de Deus ela nos ensina isso. Se eu não me engano, em Provérbios ele vai dizer que aquele que deixa de aprender, logo esquecerá o que sabe. É isso aí. Imagina a importância de a gente sempre continuar se renovando, aprendendo, se aprofundando, todas as áreas da nossa vida, né? Eu tenho o irmão Walter como um exemplo, né? Porque ele está sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, sempre buscando algo novo. Quando eu olho para o Walter, é essa característica que me vem à memória. É simples, é isso. Eu olho para isso, essa é a minha inspiração que eu vejo em você. Entendeu? Por exemplo... Obrigado. Amém. Por exemplo, o nosso irmão Sérgio. Eu olho para ele, eu vejo uma inspiração em alguém que se dedica em fazer o melhor no seu trabalho, na sua empresa, compartilhar as experiências que ele tem, né? Fazer com que o ambiente de trabalho dele possa de alguma maneira promover o evangelho. Sim. Quando eu olho para ele, eu vejo isso e é uma inspiração para mim. É isso mesmo. Então a gente precisa sempre estar se renovando, procurando aprender para a gente poder estar transmitindo, né? Porque aquele que deixa de aprender, logo esquece aquilo que sabe. O professor é um estudante ensinando estudantes. É isso mesmo. Eu estou aqui, eu estudei um pouquinho, vim aqui transmitir para os irmãos aquilo que a gente está lendo no livro para a gente poder compartilhar esse conhecimento, a gente poder estar junto aprendendo. E foi o que o nosso irmão Walter trouxe no início aqui, né? Normalmente ele está desse lado da sala. Hoje eu estou do outro lado. A gente compartilhar junto esse conhecimento. Então, nós precisamos entender, né, no começo desse capítulo, que antes de nós sermos professores, nós precisamos ser alunos, aprendizes. Isso mesmo. É o que ele deixa bem claro para nós. Uma segunda coisa, que é a demanda por professores. Ele nos leva a pensar nisso, né? Que existe uma demanda muito grande por professores. E essa demanda, ele dá 3 características que a gente precisa buscar no professor, e que automaticamente a gente precisa ter, e 3 coisas que a gente não pode fazer, que a gente não deve fazer. A primeira coisa é as características indispensáveis. Ele fala sobre a fidelidade. A fidelidade no ensino, a fidelidade com a palavra, a fidelidade para com os alunos. Disponibilidade, eu posso acrescentar estar disposto, né, também a fazer isso. E humildade para aprender. Essas 3 características principais que ele coloca no seu livro. E aqui até está bem intuitivo quando ele fala sobre isso.
Sei que é crente há pouco tempo e acha que não conhece a Bíblia muito bem, mas o melhor meio é de se conhecer a palavra e ensiná-la. Uhum. Ele fala O único aqui, requisito básico é que esteja desejando lecionar. perfeito. Tem um. Esteja desejando lecionar. Esse daqui é uma frase que ele ouviu de uma pessoa que, quando foi apresentar no currículo, né, uma pessoa para uma certa área de ensino, o cara falou: Ó, aqui precisa ter pelo menos 5 anos de experiência e um doutorado na área. Mas eu vejo que você é cristã, você pode ser uma boa professora de escola dominical. Então, às vezes, a gente exige muito, né, de um professor para uma universidade, para, às vezes, ensinar, até mesmo num colégio, ensinar a criança que está crescendo ali a fazer 2 mais 2, mas para a gente ensinar pessoas na área espiritual existe algo tão baixo, né? A gente não pode menosprezar essa área, a gente precisa também de pessoas qualificadas. Qualificar também, E, né? às vezes, assim, essas pessoas qualificadas, o irmão falou agora, a gente qualificar essas pessoas, a gente ser essas pessoas que se qualificam, né? Humildade para aprender, né? Para exercer tal função. Sejam fiéis e constantes, né? Exigentes, seja fiel, seja constante, tenha disponível para ensinar, sem que seja necessário insistir demais para que aceite o cargo. Disponibilidade de estar sempre aprendendo. Essa demanda por professores, a gente tem 3 práticas que nós devemos evitar também. Isso aí. Ele vai falar que a gente não deve pedir por desespero. Alguém, por favor, assuma uma classe. Nós precisamos de gente. Né? Às vezes, aqui a gente tem uma boa quantidade de professores, né? Mas tem certos lugares que não tem. A gente não pode simplesmente clamar por isso, porque a pessoa vai falar: nossa, é algo que não é muito legal. Não é muito bom. A gente precisa criar o gosto nas pessoas. Esse desejo por lecionar, por ensinar. Né? Pressionar a pessoa, você não sabe ler, então é só seguir o manual. Então. Isso é pressionar a pessoa, forçar: não, vamos lá, você precisa fazer, você não é crente, você tem tua obrigação na igreja. Não, a gente precisa incentivar, criar essa paixão no coração das pessoas. E por último ele fala sobre improvisar. Ele fala sobre pegar o primeiro que está perto da porta. E ele fala que o problema disso é que as pessoas não vão querer mais sentar perto da porta. Eu achei engraçado isso, porque muitas das vezes é isso que acontece. Falta um professor, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas pessoas que se dedicam na área do ensino e essas pessoas, elas se prontificam. Mas e quando pega uma pessoa de supetão? Isso aí. E às vezes ela acaba ficando para sempre. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado para poder realmente suprir essa demanda por professores, com pessoas que realmente queiram ensinar, queiram amar as pessoas, queiram estar ali, se doar. O ensino da palavra é uma coisa séria e não pode ser tratado com descaso. Né? Tanto por nós que estamos procurando professores, quanto por aqueles que se dedicam também: não quero ser professor. Aqui tem a pergunta, né? Ele escolheu uma pessoa, a pessoa: irmão, eu estou ficando muito velho, né? Mas você já morreu? Não, ainda não. Não, então dá tempo de aprender alguma coisa aí para ensinar. Com certeza. Eu tinha, até ano passado, José Firmino era o nome dele. Ele é o líder da Igreja Missão Brasil para Cristo, aqui no Paraná. José Firmino. E ele, eu não lembro a idade dele, mas devia dar pelo menos 80, 82 anos. E ele estava numa sala de aula de teologia. O cara é líder de ministério e estava lá aprendendo. Então, é realmente essa paixão por aprender, continuar ensinando, que deve mover, né, nosso coração. Isso mesmo. Mudanças começam no professor. É isso aí. Demanda professores.
As mudanças começam pelo professor. Sendo que a gente precisa sempre se analisar, né? Se as mudanças começam pelo professor, a gente que está lecionando, que está ensinando, e às vezes eu acredito que o livro, ele nos incentiva a ir muito mais além disso, né? Não é apenas uma sala de aula. É que nem o nosso irmão, o Sérgio, no trabalho dele. Esse exemplo de estar lá sempre querendo criar esse ambiente para que o conhecimento seja difundido na nossa casa, no nosso lar. Como que eu vou realmente cativar a atenção dos meus filhos e transmitir o conhecimento que é preciso para eles? Então, acredito que o livro vai muito além disso. E quando ele fala que a mudança começa pelo professor, ele nos faz algumas perguntas. Ele pergunta, você sente que você mudou alguma coisa ultimamente? Ele faz essas perguntas assim, ó. Você sente que mudou alguma coisa ultimamente? Digamos, na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado. Saber citar especificamente essas mudanças. Ou pode dar uma resposta vaga. Talvez alguém diga que sente que está crescendo espiritualmente. Ele diz, muito bem. Como? Em todos os aspectos. Maravilhoso. Cite um. A gente precisa estar preparado para responder essas perguntas de maneira que a gente venha, não, sim, todos. A gente precisa pontuar, saber aonde que eu estou crescendo. Eu gosto do professor Cícero, ele está dando aula esse semestre de missão integral da igreja. Eu tenho algumas dificuldades com essa matéria, mas fora essas dificuldades, ele falou sobre um plano de vida. E quando nós temos um plano de vida, nós sabemos os objetivos que nós temos e os caminhos que nós precisamos trilhar para chegar até esses objetivos. Então, muitas das vezes o crescimento ele pode ser medido por esse desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento espiritual. A gente consegue medir através disso. Então, nós precisamos ter mudanças em nossas vidas. Sem transformação pessoal, não haverá transformação nos alunos. Isso mesmo. E aqui ele traz uma aplicação que o ensino eficaz é fruto de uma vida que está sendo moldada por Deus. É isso mesmo. Então a gente precisa aceitar esse agir de Deus na nossa vida. E um crescimento amplo. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Isso. Lucas 2:52, ele fala assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Um crescimento em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele fala sobre esse crescimento de Jesus, e a gente pode tirar alguns princípios disso, já que ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Eu quero falar sobre 3 aspectos. Esse crescimento em sabedoria, esse crescimento em estatura e esse crescimento social diante dos homens. E por último, eu vou fazer uma aplicação final falando sobre esse crescimento diante de Deus. Eu acredito que é muito importante para a gente. Então, o crescimento, primeiro que ele fala ali, é o crescimento intelectual, crescimento em sabedoria. Então ele dá algumas características, alguns caminhos que nós precisamos tomar, que a gente precisa manter um constante programa de leitura e meditação na palavra de Deus. Não só na palavra, mas em todas as áreas da nossa vida onde nós queremos crescer, mas em específico aqui, a palavra de Deus. Ele é um professor cristão que traz esses princípios para nós. Então a gente querer e buscar sempre estar nos renovando o conhecimento, tendo, por exemplo, eu coloquei uma meta para mim de ler 10 páginas por dia. Ou seja, é algo que para muitos é pouco, mas para a rotina de muitos é algo que é realmente desafiador. E a gente precisa criar esse hábito para que a gente possa se desenvolver. Então, a gente ter esse programa de leitura, a gente procurar fazer cursos na área que nós procuramos crescer. Estudar a Bíblia e a palavra de Deus de maneira voluntária, querer procurar sempre aprender. E ele fala sobre, dentro disso ainda, a gente conhecer nossos alunos, conhecer eles,
esse conhecer é fundamental, porque você sabe da demanda de cada um. Então, quando você está explicando o assunto, você sabe que aquela pessoa ela precisa de algum aspecto diferente durante a sua ministração para que ela possa entender. Para que ela possa... Opa, agora eu entendi. Às vezes uma simples frase, uma simples palavra, ela pode fazer você despertar. Um exemplo, né? Exato. Um segundo aspecto é o crescimento físico. O crescimento físico, ele nos ensina, né, sobre cuidado com o corpo, alimentação, descanso, exercício e tal, mas é uma característica que o Evangelho ele exige de nós também. O cuidado com o corpo. Nosso corpo É o é templo do Espírito. templo do Espírito Santo. É isso mesmo. Que nós precisamos cuidar dele e não somente da alma. E o aspecto social, né? Amizades fora do nosso círculo cristão. Você tem amigos com amizade com pessoas descrentes? Tem? Como que é essa sua amizade com eles? Assim, você se encontra com eles ou não? Você conhece eles na sala de aula? Sabe o nome, às vezes conversa? Não, você Não, muito forte. às vezes sai, vai pro shopping, vai pro cinema e tal. É exatamente isso. A gente ter essas amizades. Muitas pessoas, às vezes, elas se convertem, pensam, não, tem que se separar do mundo e acabou essas amizades. Às vezes a gente perde a maneira mais eficaz de poder evangelizar essas pessoas. Que é esse vínculo, essa amizade. Relacionamento com outras faixas etárias, por exemplo. Tem amizade com pessoas mais jovens que você? Com pessoas mais velhas que você? Da sua faixa etária? Ou não? É todo mundo, tudo Ontem jovem. eu fui na casa Ou é da minha idade ou assim. de um colega meu e ele tem 40 anos mais velho que eu. Ó, que benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa diversidade nos ajuda a se desenvolver. E ele fala sobre o pedestal sem heróis, falando sobre que as crianças muitas das vezes não querem um professor perfeito, mas um professor que se relacione, né? Um professor que mostre suas dificuldades, que se abra, que esteja ali, um professor real. E, para encerrar, eu falei sobre 4 crescimentos. Sabedoria, né, o conhecimento, o intelectual, social e o conhecimento, o físico, né? E, por último, como que a gente está crescendo diante de Deus? A gente precisa ter essa consciência e essa responsabilidade. A pergunta seria, como estou me saindo? Em qual área da vida eu preciso melhorar para que eu venha ensinar melhor? Em qual área da vida eu preciso crescer para que eu possa ensinar melhor? Então, esse Como Estou Me Saindo, se não me engano, no livro, ele fala de uma perspectiva que a gente tem que fazer essa pergunta em oração diante de Deus. Né? Como que eu estou me saindo? Né? E ter essa resposta de Deus, porque Deus ele tem uma perspectiva nossa. Por exemplo, quando ele olha do céu para Jó, ele fala, tá vendo lá, meu servo? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, Se desvia do mal. que se desvia do mal. Justo e que se desvia do mal. Exato. Daniel, como que ele era conhecido diante de Deus? Homem muito Temente a Deus, né? amado. Amado. Hoje fala que ele era amado por Deus. Davi, homem segundo Coração de Coração Deus. de Deus. Abraão era amigo de Deus. Amigo de Deus. Então Deus ele tem uma perspectiva nossa. Então, como estou me saindo? A gente precisa ter essa perspectiva de Deus sobre a nossa vida. Em qual área eu preciso me desenvolver para poder ensinar melhor? Será que eu preciso me desenvolver mais espiritualmente, mais socialmente? Às vezes conhecer pessoas mais jovens ajuda a entender a mente delas para quando a gente estiver ensinando, poder atingir o maior número de pessoas possível. Como estou me saindo? Em qual área que eu preciso me desenvolver para que eu possa realmente atingir esse objetivo? E o livro, nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre isso. Sobre a gente... Essa ser a lei do professor.
Lei do professor. Isso mesmo. E isso se resume no nosso primeiro capítulo. Muito bem. Muito bem, tá? Alguma coisa que os irmãos podem acrescentar, querem complementar? Pode ir aqui. Não, o professor tem que ser dedicado, né? Ele tem que estar atento, né? E fazer com... eu estava lendo hoje Colossenses 3, vamos ler junto aqui, ó. Colossenses 3, talvez esse versículo ajuda muito a gente fechar esse tema. Colossenses 3:20, deixa eu abrir aqui. Efésios, Filipenses, Colossenses, vamos ver aqui. Filipenses, Colossenses 3, ele fala assim, ó, minha Bíblia não tem aqui. Bom, Filipenses 3:23, fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, né? Então o professor tem que estar com esse versículo bem em mente, porque muitas vezes ele vai enfrentar alunos que não estão motivados a aprender, ele vai ter dificuldade para preparar o material, tem várias dificuldades, né? Mas tem que lembrar que está fazendo de todo o coração para o Senhor, não para homens. Amém. Para agora, a gente pode encerrar então com esse versículo de meditação. Eu vou postar depois esse vídeo no grupo. Colossenses 3:23. Vou encerrando com uma oração. Sim. Depois eu vou estar enviando esse material no grupo. Tanto o meu esboço, como poder ter feito aqui, o vídeo, e eu separei todas as perguntas do capítulo. Sim. Vou postar lá como um arquivo no Word. Se você quiser depois ler e responder aquelas perguntas, você não é obrigado a compartilhar com ninguém. Se quiser compartilhar no grupo, fique à vontade. Para a gente poder realmente internalizar o conteúdo que ele quis trazer para cada um de nós. Então lá tem todas as perguntas que ele fez para a gente poder meditar. Vamos orar? Amém. Vamos lá. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por este momento, esse encontro do clube de leitura, que nós possamos crescer cada dia mais na tua presença, em graça, conhecimento, estatura, diante de Deus e dos homens. Que o Senhor nos abençoe a continuarmos firmes nessa jornada, sempre aprendendo mais de Ti, mais da Tua Palavra, crescendo em conhecimento. Amém. Abençoe o café que nós vamos ter agora, que ele possa nos fortalecer para fazermos as coisas boas ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, entregando tudo nas Tuas mãos. Amém. 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 Graças a Deus. Amém.